Olha, eu vou te contar uma coisa que vai te arrepiar agora mesmo e que pode estar acontecendo dentro do seu corpo neste exato momento sem você perceber. Suas pernas estão perdendo força a cada dia que passa, seus joelhos estão ficando frágeis como vidro. E o pior de tudo é que você pode estar ignorando os sinais que o seu corpo está gritando desesperadamente para você prestar atenção. Eu sei que dói ouvir isso, mas a verdade precisa ser dita com todas as letras. Neste momento, enquanto você está aí sentado no sofá assistindo esse vídeo, o colágeno das suas articulações está se deteriorando, suas cartilagens estão se desgastando e seus músculos estão perdendo massa de uma forma silenciosa e cruel. E sabe o que é mais assustador nisso tudo? Você pode estar a apenas alguns meses de distância de não conseguir mais subir uma escada sozinho, de depender dos seus filhos para fazer uma caminhada simples no parque, ou pior ainda, de sofrer uma queda que pode te deixar acamado e roubar completamente sua independência e dignidade. Eu sou Ana Beatriz Barbosa e nos últimos 30 anos da minha carreira como médica, eu vi centenas, talvez milhares de pessoas da sua idade chegarem no meu consultório com o mesmo olhar de desespero, com a mesma pergunta angustiante nos olhos: por que eu não cuidei disso antes? Por que eu deixei chegar a esse ponto? E a resposta é sempre a mesma, meu querido, minha querida, porque ninguém te contou a verdade de forma clara e direta como eu vou fazer agora. Por quê? Você achou que fraqueza nas pernas era normal da idade? Que dor nos joelhos era só uma consequência inevitável de envelhecer? Que perder mobilidade fazia parte do pacote de chegar aos 60, 70 anos? Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a sinceridade do mundo. Isso é uma mentira gigantesca que a sociedade te vendeu e eu estou aqui hoje para destruir essa mentira pedaço por pedaço. Vamos começar pelo básico, porque eu preciso que você entenda exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo agora. Sabe aquela sensação de peso nas pernas quando você levanta da cadeira? Aquela dificuldade para subir no ônibus? Aquele medo de tropeçar e cair quando está andando na rua? Pois é, isso não é normal, não é aceitável e definitivamente não é algo que você precisa aceitar como parte da sua vida. O que está acontecendo é que seu corpo está perdendo colágeno numa velocidade assustadora. E esse colágeno é justamente a cola que mantém tudo funcionando perfeitamente. É o colágeno que dá estrutura para suas cartilagens, que protege seus ossos de ficarem raspando um no outro, que mantém seus tendões elásticos e fortes, que garante que seus músculos consigam se contrair e relaxar sem dor. E aqui vai um dado que vai te deixar de boca aberta. Depois dos 50 anos, você perde aproximadamente 1% de colágeno por ano. Parece pouco, não é? Mas faz as contas comigo. Se você tem 60 anos, já perdeu 10%. Se tem 70, já foram embora 20% do colágeno que você tinha. E esse colágeno não desaparece de forma uniforme pelo corpo todo, não. Ele vai embora justamente dos lugares onde você mais precisa. Dos joelhos, dos quadris, da coluna, dos tornozelos. É por isso que você sente aquela dor insuportável quando fica muito tempo em pé. É por isso que seus joelhos fazem aquele barulho estranho quando você se abaixa. É por isso que você sente medo de dar um passo em falso e cair. Agora, antes de eu continuar te contando essas verdades que ninguém tem coragem de falar, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Se você está gostando desse conteúdo, se está percebendo que finalmente alguém está falando a verdade sem rodeios, sem enrolação, sem tentar te vender ilusões, então aperta esse botão vermelho de inscrever aí embaixo agora mesmo. Porque, olha, eu não estou aqui para ganhar prêmio de popularidade, eu estou aqui para salvar a sua qualidade de vida, para te dar as ferramentas que você precisa para envelhecer com dignidade, com força, com independência. E se você quer continuar recebendo essas informações que podem literalmente mudar a sua vida, então você precisa se inscrever nesse canal
agora. E depois que você se inscrever, deixa um comentário aqui embaixo me contando qual é a sua maior dificuldade com as pernas e joelhos, porque eu leio todos os comentários e muitas vezes eu faço vídeos respondendo diretamente às dúvidas de vocês. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário, porque isso aqui é uma conversa de verdade entre pessoas que querem viver bem, que querem ter saúde, que não aceitam essa história de que envelhecer significa sofrer. Agora, vamos ao que realmente interessa, porque eu sei que você está ansioso para saber o que fazer para reverter essa situação. Mas antes de eu te dar a solução, eu preciso que você entenda a gravidade do problema, porque se você não entender o tamanho do buraco em que você pode estar caindo, você não vai ter a motivação necessária para mudar seus hábitos. E olha, eu não estou aqui para te assustar por assustar, eu estou te mostrando a realidade crua e nua porque eu me importo com você, porque eu já vi gente demais sofrendo as consequências de não ter agido a tempo. Então presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso aqui pode ser a diferença entre você aproveitar seus netos crescendo ou ficar preso dentro de casa vendo a vida passar pela janela. Quando suas pernas ficam fracassadas e seus joelhos começam a falhar, não é só você que sofre. Pensa comigo, quem vai ter que largar o trabalho para te levar no médico quando você não conseguir mais dirigir? Quem vai ter que interromper a vida para fazer suas compras, para te ajudar a tomar banho, para te carregar quando você não conseguir mais andar sozinho? Seus filhos, seus netos, seu cônjuge. E eu sei que você não quer isso. Eu sei que a última coisa que você quer na vida é ser um fardo para as pessoas que você ama. Mas a verdade dura é essa. Se você não cuidar da saúde das suas pernas e joelhos agora, você vai tirar a liberdade não só de você, mas de toda a sua família. E tem mais, muito mais. Você sabia que a fraqueza nas pernas é um dos principais fatores de risco para quedas em pessoas acima de 60 anos? E você sabe o que acontece quando uma pessoa da nossa idade cai e quebra o fêmur? Vou te contar. E prepare seu coração porque não é bonito. Estudos mostram que cerca de 20% das pessoas acima de 65 anos que quebram o fêmur morrem dentro de um ano após a fratura. Isso mesmo que você ouviu, 20% morrem. E dos que sobrevivem, mais da metade nunca mais volta a andar como antes, ficam dependentes de bengala, de andador, de cadeira de rodas, perdem completamente a independência que levaram uma vida inteira construindo. Mas sabe o que é ainda mais cruel? Essa tragédia toda poderia ser evitada. Sim, você ouviu direito. A maioria dessas quedas, dessas fraturas, desse sofrimento todo poderia ser completamente evitado se as pessoas soubessem como fortalecer suas pernas e proteger seus joelhos da forma correta. E não estou falando de coisas complicadas, de tratamentos caros, de cirurgias arriscadas, estou falando de algo tão simples, tão acessível, tão poderoso, que chega a ser ridículo, que ninguém te contou isso antes. Estou falando de frutas específicas que são verdadeiras bombas de nutrientes para reconstruir o colágeno do seu corpo. Agora você deve estar pensando, Ana Beatriz, frutas, só isso? Parece simples demais para ser verdade. E é exatamente aí que está o problema, meu querido, minha querida. A gente foi condicionado a acreditar que saúde tem que ser complicada. Cara, difícil de alcançar. Mas a verdade é que a natureza já nos deu tudo o que precisamos. Só que a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Porque se você descobrir que pode fortalecer suas pernas e joelhos comendo as frutas certas, quem vai comprar os remédios caríssimos que eles vendem? Quem vai fazer as cirurgias de prótese de joelho que custam uma fortuna? Eu estou aqui para te libertar dessa prisão, para te mostrar que você tem poder sobre a sua saúde, que você não precisa ser refém de um sistema que lucra com a sua doença. Mas antes de eu te revelar quais são essas 8 frutas milagrosas que vão transformar
a saúde das suas pernas e joelhos, eu preciso te alertar sobre uma coisa muito séria. Se você não agir agora, se você continuar ignorando os sinais que seu corpo está te dando, a situação vai piorar de forma exponencial. E eu não estou exagerando, eu estou te dando um diagnóstico baseado em 3 décadas de experiência médica. A deterioração das articulações não é linear, ela é exponencial. O que isso significa? Significa que se você está sentindo um pouquinho de dor agora, daqui a 6 meses pode ser uma dor insuportável. Se você está tendo uma pequena dificuldade para subir escadas agora, daqui a 1 ano você pode não conseguir mais subir de jeito nenhum. E sabe por quê? Porque quando você perde colágeno e suas cartilagens começam a se desgastar, os ossos começam a raspar um no outro e isso causa inflamação. E a inflamação causa mais desgaste, que causa mais inflamação, que causa mais desgaste, criando um ciclo vicioso que só vai piorando, 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 até o ponto em que não tem mais volta. Em que a única solução é uma cirurgia invasiva e perigosa. E mesmo com a cirurgia, muita gente nunca mais volta a ter a mesma qualidade de vida de antes. Então me escuta bem, o momento de agir é agora. Não é amanhã, não é segunda-feira, não é depois das festas, não é quando você tiver mais tempo. É agora, hoje, neste exato momento. Porque cada dia que passa sem você fazer nada é um dia a mais de deterioração, é um passo a mais em direção à dependência, à dor crônica, à perda da sua liberdade. E eu sei que você não quer isso, eu sei que você quer continuar viajando, brincando com os netos, dançando, caminhando na praia, vivendo a vida com intensidade e alegria. E eu tô aqui para te dizer que isso é possível. Totalmente possível, mas só se você tomar a decisão de cuidar de você agora. Agora sim, vamos ao que você está esperando ansiosamente. As 8 frutas poderosas que vão eliminar a fraqueza das suas pernas e reconstruir o colágeno dos seus joelhos. Mas antes de eu listar essas frutas, eu preciso te explicar como elas funcionam, porque não adianta nada você sair comendo frutas aleatoriamente sem entender a ciência por trás disso. O colágeno é uma proteína, certo? E para o seu corpo produzir colágeno, ele precisa de 3 coisas fundamentais: aminoácidos específicos, vitamina C em quantidade adequada e minerais como silício, enxofre e zinco. As frutas que eu vou te mostrar agora são ricas nesses nutrientes essenciais e quando você as consome de forma regular e estratégica, você está literalmente dando ao seu corpo a matéria-prima que ele precisa para reconstruir o colágeno das suas articulações. A primeira fruta que eu quero que você conheça é a acerola. Olha, eu sei que a acerola não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que a acerola tem vitamina C. Mas você sabe por que a vitamina C é tão crucial para a produção de colágeno? Deixa eu te explicar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. A vitamina C é um cofator essencial na hidroxilação da prolina e da lisina, que são aminoácidos fundamentais na formação das fibras de colágeno. Sem vitamina C suficiente, seu corpo simplesmente não consegue fabricar colágeno por mais proteína que você coma. E a acerola tem uma concentração de vitamina C que é até 50 vezes maior que a laranja. 50 vezes? Então, quando você come 3 ou 4 acerolas por dia, você está dando ao seu corpo uma quantidade absurda de vitamina C que vai turbinar a produção de colágeno nas suas articulações. A segunda fruta milagrosa é o morango. E não, eu não estou falando do morango por causa da vitamina C, apesar dele também ter bastante. Estou falando do morango por causa de um composto chamado antocianina, que é o pigmento que dá aquela cor vermelha linda para a fruta. As antocianinas são anti-inflamatórios naturais poderosíssimos que reduzem a inflamação nas articulações e quando você reduz a inflamação,
você automaticamente reduz a dor e o desgaste da cartilagem. Além disso, o morango é rico em ácido elágico, que estudos recentes mostram que pode ajudar a prevenir a degradação do colágeno causada pela exposição ao sol e pelo envelhecimento natural. Então você está não só ajudando a produzir colágeno novo, mas também protegendo o colágeno que você já tem. A terceira fruta que vai revolucionar a saúde dos seus joelhos é a goiaba vermelha. E olha, quando eu falo goiaba, eu vejo muita gente torcendo o nariz, mas essa fruta é uma verdadeira farmácia natural. A goiaba vermelha tem mais vitamina C que a acerola em alguns casos, dependendo da variedade e do grau de maturação, mas o que faz a goiaba ser especial mesmo é a quantidade de licopeno que ela tem. O licopeno é um antioxidante poderoso que protege as células das articulações contra o estresse oxidativo, que é um dos principais causadores da degeneração articular. Quando você come uma goiaba por dia, você está criando um escudo protetor em volta das suas articulações que impede que elas se deteriorem. A quarta fruta é o kiwi, e essa aqui é uma das minhas favoritas porque ela é uma verdadeira bomba nutricional completa. O kiwi tem vitamina C em abundância, tem vitamina K que é essencial para a saúde dos ossos, tem magnésio que relaxa os músculos e previne cãibras, e tem uma quantidade significativa de cobre, que é um mineral essencial para a formação de colágeno. Mas tem um detalhe sobre o kiwi que pouca gente sabe. A enzima actinidina presente no kiwi ajuda na digestão de proteínas, e isso significa que quando você come kiwi junto com alimentos ricos em proteína, você aumenta a absorção dos aminoácidos que o seu corpo precisa para fabricar colágeno. Então, o kiwi não só fornece nutrientes para produzir colágeno, mas também ajuda você a absorver melhor os nutrientes de outros alimentos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você está realmente prestando atenção no que eu estou te falando, ou está só esperando eu terminar a lista para ir embora? Porque olha, se você não aplicar essas informações, se você não transformar esse conhecimento em ação, nada vai mudar na sua vida. E eu sei que você não quer continuar sofrendo com dor nos joelhos, com fraqueza nas pernas, com medo de cair e se machucar. Então presta atenção em cada palavra que eu estou dizendo, porque cada detalhe importa. Cada informação pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça da sua saúde. A quinta fruta que vai transformar suas pernas e joelhos é a manga. E eu já ouço você dizendo: mas Ana Beatriz, manga não tem muito açúcar? Não vai me fazer engordar? Calma, deixa eu te explicar. Primeiro, manga tem uma quantidade impressionante de vitamina A na forma de beta-caroteno, e a vitamina A é essencial para a síntese de proteínas do corpo, incluindo colágeno. Segundo, manga é rica em manganês, um mineral que participa diretamente da formação de tecido conjuntivo e de cartilagem. Terceiro, manga tem compostos bioativos que reduzem a inflamação sistêmica do corpo. Quanto ao açúcar, se você comer uma manga pequena por dia como parte de uma alimentação equilibrada, o benefício para suas articulações vai ser muito maior do que qualquer preocupação com o açúcar natural da fruta. E olha, açúcar de fruta não é a mesma coisa que açúcar refinado, então pare de ter medo de comer fruta. A sexta fruta poderosa é a laranja, mas não qualquer laranja. Estou falando especialmente da laranja com bagaço, porque é no bagaço que está concentrada a maior parte da vitamina C e dos bioflavonoides. Os bioflavonoides são compostos que trabalham em sinergia com a vitamina C para aumentar a produção de colágeno. Quando você come laranja sem o bagaço, você perde mais de 60% dos nutrientes importantes para suas articulações. Então nada de comer só a parte suculenta e jogar o bagaço fora. Come a laranja inteira, mastiga bem. E se você conseguir comer também um pouquinho da parte branca da casca, melhor ainda, porque ali tem ainda mais bioflavonoides.
A 7ª fruta que vai dar uma nova vida para suas pernas é o abacaxi. E o abacaxi é especial por um motivo muito específico. Ele contém uma enzima chamada bromelina que tem propriedades anti-inflamatórias tão poderosas que em alguns países ela é usada como medicamento para tratar inflamações articulares. A bromelina ajuda a reduzir o inchaço nos joelhos, diminui a dor e facilita a recuperação de lesões. Além disso, o abacaxi é rico em manganês, aquele mineral que eu mencionei antes que é essencial para a formação de cartilagem. Uma fatia generosa de abacaxi por dia pode fazer uma diferença enorme na saúde das suas articulações, especialmente se você comer o miolo, que é a parte mais dura do centro, porque é ali que está a maior concentração de bromelina. E, finalmente, a 8ª fruta, que vai completar seu arsenal contra a fraqueza nas pernas e joelhos, é a uva escura, de preferência com semente. Eu sei, ninguém gosta de comer uva com semente, mas é justamente na semente que está o resveratrol, um dos antioxidantes mais poderosos que existem na natureza. O resveratrol protege as células das articulações contra danos, reduz a inflamação e estudos recentes mostram que ele pode até estimular a regeneração de cartilagem. A casca da uva escura também é riquíssima em antocianinas, aqueles compostos anti-inflamatórios que eu mencionei quando falei do morango. Então, quando você come um cacho de uvas escuras com casca e semente, você está dando ao seu corpo um coquetel de nutrientes que vão proteger e fortalecer suas articulações de uma forma que nenhum remédio consegue fazer. Agora, depois de conhecer essas 8 frutas poderosas, você deve estar se perguntando: como eu faço para incluir tudo isso na minha alimentação? Eu tenho que comer todas essas frutas todos os dias. Deixa eu te dar um plano prático e simples que qualquer pessoa consegue seguir. Você não precisa comer todas as frutas todos os dias, mas você precisa garantir que ao longo da semana você esteja consumindo uma variedade delas. Por exemplo, no café da manhã você pode comer 3 acerolas e meia manga. No lanche da tarde, um kiwi com morangos. Depois do almoço, uma fatia de abacaxi. À noite, algumas uvas escuras. E durante o dia, você pode fazer um suco de laranja com bagaço ou comer uma goiaba. Viu como é simples? Mas eu preciso te alertar sobre uma coisa importantíssima. Não adianta nada você começar a comer essas frutas e continuar com hábitos que destroem o colágeno do seu corpo. E quais são esses hábitos destruidores? Primeiro, o açúcar refinado. Açúcar refinado causa um processo chamado glicação, que literalmente gruda nas fibras de colágeno e as deixa rígidas e quebradiças. Então, se você está enchendo o corpo de refrigerante, doces, bolos, biscoitos, recheados, você está destruindo o colágeno mais rápido do que consegue produzir e as frutas sozinhas não vão dar conta de reverter o estrago. Segundo hábito destruidor, o sedentarismo. Olha, eu sei que quando suas pernas estão fracas e seus joelhos doem, a última coisa que você quer fazer é se movimentar. Mas o movimento é essencial para manter as articulações saudáveis. Quando você movimenta as articulações, você estimula a produção de líquido sinovial, que é o lubrificante natural dos joelhos. Você também estimula a circulação sanguínea, que leva nutrientes para as cartilagens, e você fortalece os músculos ao redor das articulações, que são essenciais para dar suporte e proteção. Então não precisa virar atleta, mas você precisa caminhar pelo menos 30 minutos por dia, fazer alguns exercícios de fortalecimento, alongar o corpo. Se você combinar as frutas que eu te ensinei com movimento regular, os resultados vão ser multiplicados. Terceiro hábito destruidor, a desidratação.
Suas cartilagens são compostas de cerca de 80% de água. Quando você não bebe água suficiente, suas cartilagens literalmente secam, ficam frágeis, perdem a capacidade de absorver impacto. E aí qualquer movimento causa dor e desgaste. Então você precisa beber no mínimo 2 litros de água por dia, todos os dias, sem exceção. E não me venha com desculpa de que não gosta de água, de que esquece de beber, de que dá trabalho. Se você quer ter saúde, se você quer fortalecer suas pernas e proteger seus joelhos, você vai ter que fazer algumas mudanças nos seus hábitos. E beber água é uma das mais básicas e essenciais. Quarto hábito destruidor: o excesso de peso. E olha, eu não estou aqui para te fazer sentir mal com o seu corpo, mas eu preciso ser honesta com você. Cada quilo extra que você carrega é uma carga a mais que seus joelhos têm que suportar. E não é uma relação de 1 para 1, não. Estudos mostram que cada quilo extra no seu corpo representa cerca de 4 quilos de pressão adicional nos seus joelhos quando você está caminhando. Então, se você está 10 quilos acima do peso ideal, seus joelhos estão suportando 40 quilos de pressão extra a cada passo que você dá. Agora, multiplica isso por milhares de passos por dia e você vai entender por que seus joelhos estão gritando de dor. A boa notícia é que quando você começa a comer essas frutas ricas em nutrientes e reduz o consumo de porcarias industrializadas, você naturalmente vai perdendo peso e seus joelhos vão agradecer imensamente. Agora, eu quero compartilhar com você algumas histórias reais de pacientes que transformaram completamente a saúde das pernas e joelhos seguindo essas orientações. Teve uma paciente minha, vou chamá-la de Dona Maria, para preservar a privacidade, que chegou no meu consultório com 72 anos, quase não conseguindo andar, com dores terríveis nos 2 joelhos, já marcada para fazer cirurgia de prótese. Ela estava desesperada, com medo da cirurgia, mas achando que não tinha alternativa. Eu sentei com ela, expliquei tudo que estou te explicando agora, dei um plano alimentar, incluindo essas frutas, orientei alguns exercícios suaves e pedi para ela me dar 3 meses antes de fazer a cirurgia. Sabe o que aconteceu? Em 3 meses, a dor dela reduziu em 80%. Em 6 meses, ela estava caminhando normalmente sem dor, sem limitação. E a cirurgia foi cancelada, porque não precisou mais. Hoje, 5 anos depois, Dona Maria viaja, dança, brinca com os bisnetos e me agradece toda vez que me encontra por ter salvado a qualidade de vida dela. Outro caso que me marcou muito foi de um senhor de 68 anos que tinha fraqueza tão grande nas pernas que já tinha caído 3 vezes em casa e na última queda tinha quebrado o punho. A família dele estava em pânico, querendo internar ele numa casa de repouso, porque achavam que ele não podia mais morar sozinho. Quando ele chegou no meu consultório, eu vi um homem derrotado, sem esperança, já se preparando para perder sua independência. Mas eu não aceitei aquilo. Eu olhei nos olhos dele e disse: você vai voltar a ter força nas pernas, você vai voltar a andar com segurança, mas você vai ter que confiar em mim e fazer tudo que eu mandar. Ele topou. Incluímos as frutas, ajustamos a alimentação, começamos com exercícios de fortalecimento muito suaves e acompanhamos de perto. Em 2 meses, ele já estava andando com mais firmeza. Em 4 meses, voltou a fazer as caminhadas matinais que ele adorava. Em 6 meses, estava jogando bola com os netos. A família não acreditava na transformação. E tudo isso sem remédio nenhum, só com alimentação correta, movimento e determinação. Essas histórias não são exceção, meu querido, minha querida. Elas são a regra quando você faz as coisas certas. O corpo humano tem uma capacidade incrível de se regenerar quando você dá a ele
as condições adequadas. Mas você precisa acreditar nisso, você precisa ter disciplina, você precisa ser consistente. Não adianta comer acerola hoje e amanhã voltar para o refrigerante e o pão branco. Não adianta fazer exercício uma vez por semana e passar o resto do tempo no sofá. Você precisa transformar essas orientações em um estilo de vida, em novos hábitos que vão se tornar automáticos com o tempo. E olha, eu sei que mudança é difícil. Eu sei que você está acostumado com certos hábitos há décadas e que não é fácil mudar. Mas eu quero que você pense no seguinte: o que é mais difícil? Mudar seus hábitos agora ou perder sua independência daqui a alguns anos? O que é mais difícil? Comer frutas todos os dias ou depender dos seus filhos para tudo? O que é mais difícil? Caminhar 30 minutos por dia ou ficar preso numa cadeira de rodas? A escolha é sua e só sua. Eu posso te dar todas as informações, todos os conhecimentos, todas as ferramentas, mas quem tem que tomar a decisão de agir é você. Agora, além de comer essas frutas maravilhosas, eu quero te dar mais algumas dicas práticas que vão potencializar ainda mais os resultados. Primeira dica: combine as frutas com fontes de proteína de qualidade. O colágeno é uma proteína, então seu corpo precisa de aminoácidos para fabricá-lo. Inclua na sua alimentação ovos, peixes, frango. Se você não come carne, inclua leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico. A combinação de frutas ricas em vitamina C com proteínas de qualidade é uma dupla imbatível para a produção de colágeno. Segunda dica: tome sol todos os dias. A vitamina D, que é produzida quando o sol bate na sua pele, é essencial para a saúde dos ossos e das articulações. Sem vitamina D adequada, seu corpo não consegue absorver cálcio direito e seus ossos ficam fracos. 15 minutos de sol por dia, de preferência antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, já é suficiente. E não precisa ser de biquíni, na praia. Pode ser só deixando os braços e as pernas expostos enquanto você faz sua caminhada matinal. Terceira dica: durma bem. Durante o sono profundo é que acontece a maior parte da regeneração dos tecidos do corpo, incluindo as cartilagens e os tendões. Se você não dorme bem, se você acorda várias vezes durante a noite, se você dorme menos de 7 horas, você está impedindo que seu corpo faça o trabalho de reparo e regeneração. Então, cuide do seu sono como se fosse um remédio, porque, na verdade, desligue a televisão mais cedo, evite usar celular antes de dormir, crie um ambiente escuro e silencioso no quarto e, se precisar, tome um chá calmante de camomila ou melissa. Quarta dica: reduza o estresse. O estresse crônico aumenta os níveis de cortisol no corpo e o cortisol em excesso destrói colágeno, causa inflamação e enfraquece o sistema imunológico. Então você precisa encontrar formas de gerenciar seu estresse. Pode ser meditação, pode ser respiração profunda, pode ser um hobby que te relaxa, pode ser passar tempo com pessoas que você ama. O importante é não deixar o estresse te consumir, porque ele está literalmente corroendo suas articulações por dentro. Quinta dica: evite alimentos inflamatórios. Além do açúcar que eu já mencionei, outros alimentos causam inflamação no corpo e pioram a situação das suas articulações. Alimentos ultraprocessados, frituras, embutidos, excesso de carne vermelha, laticínios em excesso para algumas pessoas, glúten para quem tem sensibilidade. Presta atenção em como seu corpo reage depois que você come certos alimentos. Se você percebe que depois de comer pão ou queijo, seus joelhos doem mais, pode ser um sinal de que aquele alimento está causando inflamação em você. Cada corpo é único, então você precisa aprender
a ouvir os sinais que o seu corpo te dá. Agora, deixa eu te falar sobre um tema que muita gente tem vergonha de admitir, mas que é super importante: a saúde mental e emocional. Quando você está com dor crônica, quando você sente que está perdendo sua independência, quando você tem medo de cair e se machucar, isso tudo afeta profundamente seu emocional. Muitas pessoas entram em depressão, ficam ansiosas, se isolam, e isso cria um ciclo vicioso, porque quando você está deprimido, você não tem energia para cuidar de si mesmo, você não tem motivação para fazer exercício, para comer bem, para seguir as orientações, e aí a situação física piora, o que piora ainda mais o emocional e assim por diante. Então eu preciso que você entenda que cuidar da saúde das suas pernas e joelhos não é só uma questão física, é uma questão de saúde integral. Você precisa cuidar do corpo, da mente e das emoções ao mesmo tempo. E uma das melhores formas de fazer isso é manter conexões sociais fortes. Não se isole, continue saindo com amigos, participando de grupos, fazendo atividades em comunidade. Quando você se sente parte de algo maior, quando você tem propósito, quando você tem pessoas que se importam com você, tudo fica mais fácil, inclusive cuidar da sua saúde. E por falar em comunidade, eu quero que você saiba que você não está sozinho nessa jornada. Tem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que estão passando pelas mesmas dificuldades que você, que tem os mesmos medos, as mesmas dores, as mesmas preocupações. E é por isso que eu te incentivo tanto a deixar comentários aqui embaixo, a participar, a compartilhar a sua experiência, porque quando você compartilha, você não só ajuda a si mesmo processando seus sentimentos e dificuldades, mas você também ajuda outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Você cria conexão, você cria comunidade, você cria uma rede de apoio que é fundamental para o sucesso de qualquer mudança de hábito. Agora vamos falar sobre um assunto que muita gente me pergunta: suplementos de colágeno. Vale a pena tomar? Funciona? Olha, eu vou ser totalmente honesta com você. Os suplementos de colágeno podem ser úteis como um complemento, mas eles nunca vão substituir uma alimentação adequada. O colágeno que você ingere em forma de suplemento precisa ser quebrado em aminoácidos no seu estômago para depois ser absorvido, e então seu corpo vai usar esses aminoácidos para fabricar novo colágeno. Então não é que você está colocando colágeno pronto no joelho, entende? Você está fornecendo matéria-prima. E sabe o que mais fornece matéria-prima? Uma alimentação rica em proteínas e nas frutas que eu te ensinei. Então, se você tem condições financeiras e quer tomar suplementos de colágeno como um extra, tudo bem, pode ajudar. Mas não acho que só o suplemento vai resolver, porque não vai. A base tem que ser a alimentação. Outra pergunta comum: e os remédios para articulação que vendem na farmácia, como glucosamina e condroitina? Olha, esses suplementos têm alguma evidência científica de que podem ajudar em casos de desgaste articular leve a moderado, mas, de novo, eles não fazem milagres sozinhos. E tem um detalhe importante: esses suplementos demoram meses para fazer efeito, se é que vão fazer. Então, se você está tomando há 2 semanas e não sentiu nada, não desiste ainda, porque o tempo de ação deles é longo, mas na minha experiência clínica, os pacientes que combinam esses suplementos com as mudanças alimentares que eu ensinei têm resultados muito melhores do que quem só toma o suplemento e continua comendo mal e sendo sedentário. E já que estamos falando de tratamentos, deixa eu te falar sobre algo que eu vejo acontecer com frequência e que me deixa muito preocupada: pessoas que recorrem a tratamentos invasivos e arriscados sem antes tentar as mudanças de estilo de vida. Eu vejo gente fazendo infiltração nos joelhos, que é quando o médico injeta
corticoide ou ácido hialurônico direto na articulação. Isso pode dar um alívio temporário da dor, mas não resolve o problema de base, que é a falta de colágeno e o desgaste da cartilagem. E pior, o uso repetido de corticoide nas articulações pode acelerar o desgaste da cartilagem no longo prazo. Então, infiltração pode ser útil em casos muito específicos, mas não pode ser a primeira opção e definitivamente não pode ser usada repetidamente sem que você esteja fazendo as mudanças necessárias no estilo de vida. E a cirurgia de próteses de joelho, olha, existem casos em que ela é realmente necessária, quando o desgaste já está tão avançado que não tem mais jeito. Mas o que eu vejo na prática é que muita gente é encaminhada para a cirurgia quando ainda tinha possibilidade de melhorar com um tratamento conservador. A cirurgia de prótese é uma cirurgia grande, com riscos significativos, especialmente para pessoas da nossa idade. Tem risco de infecção, de trombose, de complicações na anestesia e a recuperação é longa e dolorosa. Além disso, a prótese não dura para sempre. Ela tem uma vida útil de cerca de 15 a 20 anos e depois precisa ser trocada, o que significa outra cirurgia. Então, antes de você aceitar fazer uma cirurgia dessas, você tem que ter certeza absoluta de que esgotou todas as outras possibilidades. E na maioria dos casos, quando a pessoa realmente se compromete com as mudanças de alimentação e exercício, a cirurgia pode ser evitada ou pelo menos adiada por muitos anos. Agora, deixa eu te contar sobre um conceito que revolucionou a forma como eu trato meus pacientes. O conceito de medicina do estilo de vida. A medicina tradicional está focada em tratar doenças com remédios e cirurgias, mas a medicina do estilo de vida está focada em prevenir e reverter doenças nos hábitos diários. E sabe o que os estudos mostram? Que cerca de 80% das doenças crônicas, incluindo os problemas articulares, podem ser prevenidas ou significativamente melhoradas com mudanças no estilo de vida. 80%. Isso significa que a maioria do sofrimento que as pessoas passam com dor nas articulações poderia ser evitado se elas soubessem como cuidar do corpo da forma correta. E o mais incrível é que essas mudanças não beneficiam só as articulações. Quando você começa a comer melhor, a se movimentar mais, a dormir bem, a gerenciar o estresse, você melhora tudo no seu corpo. Sua pressão arterial normaliza, seu açúcar no sangue estabiliza, seu colesterol melhora, seu humor fica melhor, sua energia aumenta, sua imunidade fica mais forte. É como se você estivesse dando um upgrade completo no sistema operacional do seu corpo. E tudo isso sem remédio, sem efeito colateral, só com escolhas inteligentes e consistentes. Mas eu sei o que você está pensando. Ana Beatriz, isso tudo parece maravilhoso, mas eu já tentei mudar meus hábitos antes e não consegui. Eu começo bem, mas depois de algumas semanas eu desisto e volto para os velhos hábitos. Como eu faço para dessa vez ser diferente? Olha, essa é uma pergunta excelente e eu vou te dar a resposta baseada não só na minha experiência clínica, mas também no que a ciência do comportamento nos ensina sobre mudança de hábitos. Primeiro, você precisa de um motivo forte o suficiente. Não pode ser um motivo superficial, tipo quero melhorar para ficar bonito. Tem que ser algo profundo, emocional, que te toca no coração. Por exemplo, eu quero fortalecer minhas pernas para poder viajar com meu cônjuge e realizar os sonhos que a gente sempre teve. Ou eu quero ter joelhos saudáveis para poder brincar com meus netos e estar presente na vida deles. Ou eu quero manter minha independência para não ser um fardo para meus filhos. Quando você tem um motivo emocional forte, você encontra força para continuar mesmo quando está difícil. Segundo, você precisa começar
pequeno. Não tenta mudar tudo de uma vez, porque isso é receita para o fracasso. Escolhe uma coisa só para começar. Por exemplo, essa semana eu vou focar só em comer uma acerola e um kiwi todo dia. Pronto, só isso. Quando isso virar automático, você adiciona outra mudança. Na semana seguinte, você adiciona uma caminhada de 15 minutos. E assim por diante, construindo um hábito de cada vez de forma sólida e sustentável. Terceiro, você precisa de um sistema de apoio. Conta para alguém próximo o que você está fazendo. Pede apoio, pede para essa pessoa te cobrar e te incentivar. Ou melhor ainda, convida alguém para fazer junto com você. Quando você tem companhia, tudo fica mais fácil e mais divertido. E se você não tem ninguém próximo que possa te apoiar, usa a comunidade desse canal, interage nos comentários, compartilha seu progresso, celebra suas vitórias, pede ajuda quando estiver difícil. Quarto, você precisa acompanhar seu progresso. Pega um caderno e todo dia anota o que você comeu de frutas, se você fez exercício, como está a sua dor, como está a sua energia. Quando você acompanha, você cria consciência. Você vê o progresso acontecendo e isso te motiva a continuar. E nos dias em que você escorregar, porque vai ter dias assim, você não se pune, você não desiste, você simplesmente anota o que aconteceu, aprende com aquilo e recomeça no dia seguinte. Quinto, você precisa celebrar as pequenas vitórias. Conseguiu comer as frutas certinho durante uma semana inteira? Celebra. Conseguiu caminhar todos os dias? Celebra. Percebeu que a dor diminuiu um pouquinho? Meu cérebro. O cérebro aprende através de recompensas. Então, quando você celebra suas vitórias, você está treinando o seu cérebro para querer continuar fazendo aqueles comportamentos. Agora, deixa eu te falar sobre algo que pode estar sabotando sua saúde articular sem você perceber. A saúde intestinal. Pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem tudo a ver. Seu intestino é responsável por absorver os nutrientes dos alimentos que você come. Se seu intestino não está funcionando bem, se você tem inflamação intestinal, você não vai conseguir absorver adequadamente a vitamina C, os minerais, os aminoácidos que seu corpo precisa para fabricar colágeno. Além disso, o intestino inflamado causa inflamação sistêmica em todo o corpo, incluindo nas articulações. Então, como você cuida da saúde intestinal? Primeiro, comendo fibras suficientes e adivinhe onde tem bastante fibra. Nas frutas que eu te ensinei, especialmente se você comer com casca quando possível. Segundo, bebendo água suficiente, porque a fibra precisa de água para funcionar direito. Terceiro, incluindo alimentos fermentados na sua dieta, como iogurte natural, kefir, chucrute, que são ricos em probióticos que alimentam as bactérias boas do intestino. Quarto, evitando o excesso de antibióticos que matam as bactérias boas junto com as ruins. E quinto, gerenciando o estresse, porque o estresse afeta diretamente o funcionamento do intestino. Outro fator que muita gente ignora, mas que é fundamental, a postura. A forma como você senta, como você anda, como você fica em pé, afeta diretamente a saúde dos seus joelhos. Se você anda com os joelhos travados, se você fica muito tempo sentado com as pernas cruzadas, se você tem o hábito de sentar no sofá afundado, você está colocando pressão desnecessária nas articulações. Então presta atenção na sua postura. Quando estiver em pé, mantenha os joelhos levemente flexionados, nunca travados. Quando sentar, escolhe cadeiras com altura adequada, onde seus pés toquem o chão e seus joelhos fiquem num ângulo de 90 graus. E levanta regularmente, não fica mais de 1 hora sentado na mesma posição. E o calçado que você usa também faz uma diferença enorme.
Sapatos com salto alto, mesmo que seja um saltinho pequeno, alteram completamente a biomecânica do corpo e aumentam a pressão nos joelhos. Chinelos rasteirinhos sem nenhum suporte também são péssimos. O ideal é usar sapatos confortáveis, com um pequeno salto de 2 a 3 centímetros, com bom suporte de arco e que não apertem os dedos. E se você tem pé chato ou pé cavo, pode ser necessário usar palmilhas ortopédicas para corrigir o alinhamento e reduzir a sobrecarga nos joelhos. Agora, deixa eu te dar uma notícia que vai te animar. Os resultados começam a aparecer mais rápido do que você imagina. Muitos dos meus pacientes relatam que em apenas 2 semanas de alimentação correta, com essas frutas, já sentem redução na dor e aumento na energia. Em 1 mês, já percebem melhora na força das pernas. Em 3 meses, a transformação é visível e significativa. Então não é algo que vai levar anos para você ver resultado. Não, se você fizer direitinho, você vai começar a sentir diferença rapidinho e isso vai te motivar a continuar. Mas tem um detalhe importante. Os resultados não são lineares. Vai ter semanas em que você vai sentir uma melhora grande e outras semanas em que parece que nada está mudando. Vai ter dias em que você vai acordar com mais dor e você vai pensar que não está funcionando. Mas não desiste. O processo de cura e regeneração não é uma linha reta. Ele tem altos e baixos e isso é completamente normal. O importante é olhar para o panorama geral. Você está melhor hoje do que estava há 1 mês. Se a resposta for sim, você está no caminho certo, continua firme. E olha, eu quero te dar um aviso importante sobre algo que eu vejo acontecer frequentemente. As pessoas começam a sentir melhora e relaxam nos cuidados. Aí a dor volta, a fraqueza volta e elas ficam frustradas, achando que não funcionou. Mas o que aconteceu foi que elas pararam de fazer o que estava funcionando. Então entende uma coisa, cuidar da saúde não é uma coisa que você faz por um tempo e depois é um estilo de vida, é para sempre. Assim como você escova os dentes todo dia para o resto da vida, você precisa cuidar da sua alimentação e do seu corpo todo dia para o resto da vida. Não é sacrifício. É autocuidado, não é privação, é amor próprio, não é obrigação. É um presente que você dá para si mesmo e para as pessoas que você ama. E por falar em pessoas que você ama, eu quero que você pense no legado que você está deixando. Quando seus filhos e netos olham para você, o que eles veem? Eles veem alguém que desistiu da saúde, que se entregou à doença, que aceita o sofrimento como inevitável, ou eles veem alguém que luta pela própria qualidade de vida, que se cuida, que está sempre buscando melhorar, porque saiba que você é um exemplo, querendo ou não. E o exemplo que você dá influencia as escolhas que essas pessoas vão fazer na vida delas. Quando você cuida de você, você não está sendo egoísta. Você está sendo responsável e está ensinando seus filhos e netos que saúde é prioridade, que envelhecer com qualidade é possível, que nunca é tarde para mudar. Agora, deixa eu te falar sobre um tema delicado, mas importante. O luto pela juventude perdida. Muitas pessoas da nossa idade ficam presas no passado, lembrando de quando eram jovens, quando podiam fazer tudo sem sentir dor, quando tinham energia infinita, e elas ficam tão focadas no que perderam que não conseguem aproveitar o que tem agora. Olha, eu entendo esse sentimento. É humano sentir saudade da juventude, mas ficar preso nisso não te leva a lugar nenhum. Você precisa fazer as pazes com a sua idade, aceitar que seu corpo mudou, mas entender que isso não significa que você precisa viver com dor e limitação. Você pode ter uma vida plena, ativa,
e feliz aos 60, 70, 80 anos, mas você precisa adaptar, precisa cuidar do corpo de forma inteligente, precisa respeitar seus limites, mas também desafiar suas capacidades. E sabe o que eu acho mais bonito em envelhecer? É a sabedoria que vem com a experiência. Você já passou por tanta coisa na vida, você já superou tantos desafios, você já aprendeu tantas lições. Usa essa sabedoria agora para cuidar de você. Você sabe que nada que vale a pena vem fácil. Você sabe que disciplina traz resultados. Você sabe que desistir nunca é a solução. Então aplica tudo isso que você já sabe na sua saúde agora. Você tem tudo o que precisa dentro de você para fazer essa transformação acontecer. E deixa eu te contar um segredo que poucos médicos têm coragem de falar. A indústria da doença não quer que você fique saudável. Parece teoria da conspiração, mas é a pura verdade. Pensa comigo, se todo mundo começar a comer direito, a se exercitar, a cuidar da saúde de forma preventiva, quem vai comprar os remédios? Quem vai fazer as cirurgias? Quem vai sustentar a indústria bilionária da doença? Por isso que você vê propaganda de remédio na televisão o tempo todo, mas você não vê propaganda ensinando as pessoas a comerem frutas e verduras. Por isso que é mais fácil conseguir uma receita de anti-inflamatório do que conseguir uma consulta com um nutricionista. O sistema não está estruturado para te manter saudável, está estruturado para te manter doente e dependente de medicamentos. Mas você não precisa ser mais uma vítima desse sistema. Você pode tomar o controle da sua saúde nas suas próprias mãos. E não é arrogância achar que você pode cuidar de você mesmo. É empoderamento. Obviamente que existem situações em que você precisa de ajuda médica, de remédios, de cirurgias. Mas a grande maioria dos problemas de saúde que as pessoas enfrentam poderia ser evitada ou melhorada significativamente com mudanças no estilo de vida. E você não precisa de permissão de ninguém para começar a comer melhor, para começar a se movimentar, para começar a cuidar de você. Você só precisa de informação correta e de determinação. E a informação eu já te dei nesse vídeo. A determinação só você pode fornecer. Então agora eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você responda com honestidade só para você mesmo. Você está satisfeito com a sua saúde atual? Você está vivendo a vida que você quer viver ou está apenas sobrevivendo? Você está fazendo tudo o que está ao seu alcance para cuidar de você ou está se sabotando com escolhas ruins? Se você morresse amanhã, você teria arrependimento de não ter cuidado melhor de você? Essas perguntas são duras, eu sei, mas são necessárias. Porque às vezes a gente precisa de um choque de realidade para acordar e tomar uma atitude. E olha, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Mudar hábitos é difícil, requer esforço, requer disciplina, requer que você saia da zona de conforto. Vai ter dias em que você vai querer desistir. Vai ter momentos de fraqueza, vai ter tentações, mas eu estou te dizendo que vale a pena. Vale a pena cada gota de esforço quando você consegue brincar com seu neto sem sentir dor. Vale a pena quando você consegue viajar e conhecer lugares novos sem limitação. Vale a pena quando você olha no espelho e vê alguém que está cuidando de si mesmo com amor e respeito. Vale a pena quando você deita na cama à noite e sente orgulho de si mesmo por ter feito as escolhas certas durante o dia. E sabe o que mais? Você não está sozinho nessa jornada. Eu estou aqui com você, torcendo por você, acreditando em você. Todos os outros espectadores desse canal estão na mesma jornada que você, enfrentando os mesmos desafios, buscando os mesmos objetivos. Nós somos uma comunidade, uma família, e famílias se apoiam mutuamente. Então usa esse espaço, interage, compartilha, pede, ajuda quando precisar,
nós estamos juntos nisso. Agora, para finalizar, eu quero te deixar com um plano de ação concreto, para você começar hoje mesmo. Não amanhã, não segunda-feira, hoje. Primeiro, vai no mercado ou na feira e compra essas frutas que eu te ensinei. Não precisa comprar todas de uma vez, compra pelo menos 3 ou 4 para começar. Segundo, escolhe um horário do dia em que você vai comer essas frutas e coloca um alarme no celular para te lembrar. Terceiro, separa um tênis confortável e define que amanhã de manhã você vai caminhar pelo menos 15 minutos. Quarto, pega um caderno, escreve seu objetivo principal. Por que você quer fortalecer suas pernas e joelhos? E lê isso todo dia ao acordar. Quinto, compartilha nos comentários aqui embaixo qual é o seu objetivo e qual vai ser o primeiro passo que você vai dar hoje. Quando você compartilha publicamente, você cria um compromisso e isso aumenta muito as chances de você seguir em frente. E lembra, você não precisa ser perfeito. Você não precisa fazer tudo certinho 100% do tempo. Você só precisa ser consistente, fazer o melhor que você pode a cada dia e não desistir quando tiver um tropeço. O progresso não é perfeição, é persistência. É levantar toda vez que você cair. É recomeçar toda vez que você escorregar. É continuar caminhando mesmo quando o caminho está difícil. E eu te garanto, com toda a minha experiência de 3 décadas, cuidando de pessoas que, se você aplicar o que eu te ensinei nesse vídeo, se você realmente se comprometer com essas mudanças, daqui a 3 meses você vai ser uma pessoa diferente. Você vai ter mais força, mais energia, menos dor, mais disposição, mais alegria de viver. E você vai olhar para trás e agradecer a si mesmo por ter tomado essa decisão hoje. Então é isso, meu querido, minha querida. Eu espero de coração que esse vídeo tenha tocado você, tenha te motivado, tenha te dado esperança de que é possível sim ter uma vida ativa e saudável mesmo depois dos 50, 60, 70 anos. Você merece viver bem, você merece ter saúde, você merece aproveitar cada momento da sua vida sem dor e sem limitação. E agora você tem as ferramentas para fazer isso acontecer. O que você vai fazer com essas informações depende só de você. Eu já fiz a minha parte te ensinando, agora a parte de aplicar é sua. E eu acredito em você, eu confio na sua capacidade de transformação. E eu estou aqui torcendo pelo seu sucesso. Cuida de você, se ama, se respeita e lembra sempre, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para viver a vida que você merece. Um beijo enorme no seu coração. E até o próximo vídeo.